Shalom, tudo bem? Nós estamos estudando as parashiot da porção do livro de Bereshit e estamos agora na porção de Vayetze, ok? A porção de Vayetze, ela começa quando o nosso patriarca Yaakov, ele sai, né, de Beersheba e vai a Harã. Você está vendo aí o resumo, né, já falando sobre isso. Essa paraxá, é bom também lembrar, né, a gente está lendo ali parashat, nas outras parashiot eu não expliquei, mas esse T final, ele designa a pertinência, né? Ele está falando paraxá, mas quando a gente vai falar a palavra paraxá, que quer dizer porção, né, uma quantidade, né? E o nome da paraxá, a gente dá essa pertinência, ou seja, ela pertence a paraxá de, né? Então é parashat vayetze, ok? Esta paraxá, ela está aí no início, né, da jornada solitária de Jacó, e, ao que tudo indica, nós vemos, né, quando Jacó chega em Harã, parece que o Labão, que é o tio, né, ele ainda nutre um certo ressentimento por parte da época em que ele havia encontrado-se com o Damések Eliezer, e o Eliezer havia dado joias à sua irmã e não havia dado nenhum tipo de valor expressivo para a sua família, né? Nenhum tipo de dote assim mais valoroso à sua família. Então, agora, quando Jacó vai chegar, né, em Harã, parece que o Labão ele vê a oportunidade de, se não se vingar, né, pelo menos extrair, né, fazer a extração, não é, de alguma coisa, de algum bem, de algum proveito, né? Ele vê a condição de tirar algum proveito, né, do, 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 do Jacó, né, e da família, né? Então é interessante que o Labão vai fazer isso aí mesmo, ok? Bom, vamos lá. A Torá vai começar, antes da gente falar aí da questão do comentário que a gente fez aqui, vamos dar uma lida, porque eu gosto muito dessa paraxá, tá? Eu acho ela uma paraxá muito, muito bela, muito rica, né? E eu acredito a gente vai ter muito proveito. Claro, temos proveito em todas as parashiot, mas essa paraxá ela é muito bonita. Eu gosto muito da história do Jacó, né? Então eu faço questão de ler pelo menos esse primeiro trecho para a gente ter um vislumbre cada vez mais profundo do que está acontecendo aqui, tá? Então o texto diz assim: Vayetze Yaakov mi Beersheva vayeler a Haraná, tá? Vaifgar bamakom vayalem. Olha a construção como é feita. Eu fiz pausado porque eu acho muito interessante. Jacó partiu de Beersheba e foi a Harã. E encontrou o lugar e pernoitou ali, né? Vayelen, né? Sham, ele deitou ali, ele pousou ali, que Hashemesh, perdão, Vaikar, né? O sol se deitou ali, ele acabou ali. E aí ele Vaikar, né? Ele toma das pedras do lugar e põe na sua cabeça, por cabeceira, e dorme naquele lugar. Olha que interessante o que o rabino Rafael Shimshon Rafael Hirsch ele comenta para a gente. Ele diz o seguinte: e encontrou o lugar, Bamakom, né? Então ele Vaifgar Bamakom, Vaifgar Bamakom. Ele encontra o lugar, Vaifgar Bamakom. Vaifgar Bamakom
não permite o entendimento de que Jacó encontrou o lugar por acaso. Então, o que ele está querendo dizer aqui, a priori, de tudo, que a gente tem que parar para pensar? Está falando de um lugar, né? Está falando de um lugar que Jacó encontrou. E ele está dizendo assim, ele encontrou o lugar, não foi por acaso. Né? É o lugar. Então, não é um lugar. Jacó não chegou num lugar qualquer. Ele encontrou o lugar. E isso é interessante porque o lugar está em destaque, querendo mostrar que, por mais que Jacó não percebesse, como o texto lá na frente vai mostrar para a gente, né? E Jacó vai dizer, Deus está aqui e eu não sabia, né? Por mais que a gente não tenha percepção do lugar, o lugar existe e aqueles que encontram o lugar não encontram por acaso. As pessoas encontram o lugar porque o Eterno permite que se encontre o lugar. O lugar é encontrado porque há um projeto por parte de alguém que permite que o lugar seja encontrado. Então, o lugar aqui, não é? Primeiro, Vaifgá, diz o Shimshon Rafael Hirsch, é a expressão de quem tem um encontro que marca. Vaifgá, né? É um encontro que marca. E Bamakom já está querendo dizer isso mesmo, né? Ba é a preposição mais o artigo, ou seja, está definindo o lugar. Não é um lugar qualquer, é o lugar. Ok? Bom, então, deste modo, o versículo nos informa que Yaakov estava dirigindo a Haram com o objetivo de se casar, quando, de repente, encontrou o lugar. Oh, Baruch Hashem. Né? A gente faz os nossos planos, porque Jacó sai da sua terra, da sua casa, e a mãe diz, olha, eu não quero que você case com mulheres aqui de Canaã. Canaã não tem mulheres para você casar, Jacó. Não vai casar igual o seu irmão casou, com mulheres Canaani. Eu quero que você case com mulheres da nossa família, gente que tem a mesma criação, o mesmo estilo da gente. Eu não quero que você case com mulheres Canaani, mas eu quero que você case com mulheres da nossa linhagem, da nossa família. E aí o que acontece? Acontece que ele tem um objetivo, chegar em Harã, casar, né, e, quem sabe, voltar para casa. Né? Mas, quando ele está fazendo os seus planos, ele encontra o lugar. Ele encontra o lugar que vai mudar a história da vida dele por completo. E é onde ele vai fazer uma aliança com Hashem, Baruch Hashem. Então, olha que interessante, né? O Rafael Hirsch diz que enquanto ele está indo para casar, ele encontrou um lugar que atraiu seu coração, que despertou sobremaneira a sua curiosidade. Pernoitou ali porque o sol havia posto, e apesar de ter se impressionado fortemente por aquele lugar, Jacó não teria ficado ali caso o sol não tivesse posto naquele momento. Ou seja, Deus preparando tudo para que Jacó ficasse naquele lugar, para que a partir dali, então, a revelação de Hashem chegasse na vida dele. É fantástico os caminhos que Deus prepara para que a gente se encontre com ele no lugar que ele preparou para esse encontro. Então, o Jacó fica ali, encontra-se com Hashem, e a vida dele é completamente transformada a partir desse encontro nesse lugar. Não é o lugar que Yaakov queria, mas é o lugar que o Eterno queria que Yaakov estivesse. Ok? Por isso, a palavra vayetze, né? Saiu, partiu, foi, né? Andou, seguiu, né? Saiu de Beersheba, partiu de Beersheba, ele se desconectou de Beersheba e foi a Harã, ok? Essa gravata aqui não trabalha. Vamos lá. Continuando. Vayetze começa, então, com essa saída, essa fuga, entre aspas, né, de Yaakov, deixando
para trás os seus pais e o Esav, vai a Harã, onde fica com seu tio Labão, ou Lavam, é melhor, ao passar a noite no local, no lugar, né, um Bamacom, né? Vou escrever aqui para você, né? O lugar aqui é opa, peraí. Bamacom, ok? Bamacom, tá? Quer dizer o lugar. O lugar. Bamacom, o lugar. Então, o Jacó vai lá, encontra o lugar, né? E agora, o que é interessante, né, é que, ao passar a noite no lugar que ele, a Bíblia diz que é o lugar, a Bíblia, os nossos sábios dizem que é o lugar do futuro templo, né? Ele não chegou em Harã, de fato, né? Ele foi para Harã, mas ele desviou o caminho de repente e parou num lugar que não tem nada a ver com Harã, e aí os nossos sábios dizem que é o lugar onde futuramente o templo, né, vai ser construído, ok? Então, Deus aparece aí a Jacó no sonho de uma escada descendo dos céus, uma sulam, né, descendo do céu até a terra, na qual os anjos fazem o quê? Os malachim sobem e descem, né? Lembro até daquela célebre música, né? Shalom Aleichem, Malachei Hashareis, Malachei Elyoim, Imelech. Maravilhosa, né? Anjos da paz, sejam bem-vindos, anjos da paz, fiquem entre nós, anjos da paz, né? Uma música que a gente canta nos nossos Shabbatot, né? Então, ele vê os Malachim, né? E os Malachei Hashem, né? Subindo e descendo na escada, e agora, de maneira sobrenatural, obviamente, ele ouve Deus falar com ele. E o Eterno, não é, diz: eu sou o Eterno Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, e a terra sobre a qual jazes, a ti darei a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e te florescerás ao oeste, ao leste, ao norte, ao sul, por meio de ti, e de tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que eu estou contigo. Isso aqui é maravilhoso. Eu estou contigo. A Hashem está dizendo: eu estou contigo. Não preocupe-se, eu, Hashem, estou com você. Não se apavore, né? E te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, pois não te abandonarei até que faça por ti tudo o que eu falei. Jacó acorda, teme a Deus, teme o lugar e diz: esse lugar é a casa a casa de Deus, é a porta dos céus e etc. Né? Bom, Deus promete a Jacó que seus descendentes herdarão a terra de Israel, né? Na sua chegada em Harã, após rolar a imensa pedra, que segundo consta era para 10 homens, né, rolarem a pedra, Jacó rola a pedra sozinho, né, da boca do poço da cidade, para que os pastores do lugar pudessem dar água aos seus rebanhos e ir ao trabalho, né? E Jacó, preocupado, diz assim: como é que vocês não dão água aos camelos, não, aos rebanhos, perdão, visto que já é uma hora de estar no pasto, já é hora de estar trabalhando, né? Isso mostra a intensa grandeza do patriarca no trabalho, nas questões sérias. Ele diz: olha, não se rouba as horas dos patrões, e os rebanhos sofrem por conta do pastor que não se adianta, não se apressa em alimentar e em cuidar das ovelhas, não é? Então, tudo é uma cadeia de eventos. A gente só tem um bom ganho se tem uma qualidade no leite da ovelha, uma qualidade na lã, etc. E a gente só tem qualidade se a gente alimenta bem a ovelha, etc. Então, tudo parte, né, do cuidado que a gente tem com o material do nosso trabalho. Se a gente tem cuidado com o material de trabalho, nós teremos uma boa paga, né? Jacó, então, encontra a filha de Labã, né, a Rachel, e concorda em trabalhar para seu pai por 7 anos a fim de conseguir a mão
dela em casamento. O interessante é que ele trabalha e foi muito rápido, né? A primeira vez ele trabalha 7 anos para casar depois. Só que quando ele casa, né, ele acaba casando com Leia, que é substituída, e é interessante que os nossos sábios dizem que eles haviam combinado alguns sinais, né, para que ele soubesse realmente que era ela e tal. Ele está numa outra região, outro lugar, ele está com medo de ser enganado, né? E aí cumpre-se na vida de Jacó aquilo que Jó, né, Iov, falou, né? O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então, o Iov acaba deixando registrado uma coisa interessante, que é o que acontece com Jacó. O que ele temia sobreveio, o que ele receava acabou acontecendo, né? Bom, após esperar uma semana, Jacó casa também com Rachel, né? Mas não antes de ser forçado a cumprir 7 anos de trabalho. Então, ele casa logo depois de uma semana, mas tem que trabalhar 7 anos por Rachel. Nos anos que seguem, Rachel permanece estéril, enquanto Leia dá à luz a 6 filhos e uma filha. Bilhá e Zilpá, né, as criadas de Rachel e Leia, respectivamente, também têm filhos, né, de Jacó. E, finalmente, depois de muita oração e muita luta, Rachel tem um filho chamado Yosef, que é o primogênito, de fato, de Jacó, né? Jacó torna-se, então, muito rico durante a estadia com Labão, amelhando, né, amelhando reunindo um grande rebanho, mesmo enquanto Labão continuamente tenta enganá-lo, e Labão engana, troca o salário dele por diversas vezes. Ele fica 20 anos com Labão, seu salário é trocado imensuravelmente vezes, e ele fica muito agoniado, e ele aconselha-se com suas esposas e a família, e foge de Labão, porque as esposas dizem para ele que elas não receberam o dote, né? Mas então ele aí casa com elas. Após Labão infrutiferamente procurar os ídolos, que eram os terafim, né? Que eram estatuetas como copos, né? Eram estatuetas, mas eram ocas, né? Na parte de baixo, obviamente, o copo está com água, então elas eram ocas na parte de dentro. E algumas pessoas, algumas nações escondiam ouro, escondiam moedas, escondiam coisas dentro dessas imagens, desses ídolos, né? E para, na hora que houvesse uma guerra, alguma coisa, a pessoa implorar, falar, poxa, deixa eu levar pelo menos meus ídolos, né, e tal. E algumas nações, né, para ridicularizar, dizer, fica aí com os seus ídolos, eles não prestam para nada. Bom, a Raquel pega esses ídolos que estão carregados de ouro e leva esses ídolos com ela. Quando Labão vem procurar o Jacó, encontra eles no meio do caminho, o Labão vai à tenda de Raquel e ela escava um buraco no chão, põe uma tapeçaria grande, põe ali as estatuetas, põe uma tapeçaria grande e cobre com almofada, senta e diz, olha, pai, eu não vou levantar, o senhor pode revistar aí a tenda, eu não vou levantar porque eu estou no meu período menstrual. E aí o Labão diz, não, beleza e tal, e ela consegue esconder as estatuetas ali, provando aos olhos de Labão que ela não roubou nada, mas na verdade ela havia roubado, né? Jacob e Labão entram em uma acalorada discussão, finalmente assinam um acordo de paz, né, prometendo permanecer em paz, e a porção então se encerra quando eles se separam, e agora ela deixa, né, que eu estou sendo rápido para a gente poder ir para outra porção que ela é muito mais extensa e é importante a gente mexer nela, ela deixa um ar assim, a porção termina com um ar muito dramático, pois Jacó agora vai se encontrar com seu irmão Esaú, e Esaú ainda respira desejo de matar Jacó. Mas o que é importante nessa paraxá é que antes de Jacó chegar em Labão, Deus faz ele ir a um lugar e lá faz promessas, porque Deus sabia que Jacó ia sofrer na mão de Labão. Então, antes dele sofrer, Deus faz promessas a ele dizendo, não temas, fica tranquilo, eu estou contigo e eu não vou deixar você. Por mais que você sofra, por mais que tentem te enganar, eu estou com você. Essa é uma grande promessa e é uma promessa para nós também, e eu espero que você
fique feliz, porque essa promessa também ela está, não é, estendida para todos nós que somos filhos de Jacó. Que Deus abençoe você e a gente fica por aqui para a gente poder ir para a próxima paraxá, se Deus quiser. Shalom.